Seja bem-vindo a este canal, meu nome é Padre Isaac, sou aqui da comunidade Aliança Misericórdia. Estamos fazendo um itinerário com a vida dos santos. Todos os dias um testemunho aí para você. Aproveite que o canal tem vários conteúdos sobre espiritualidade. Se você deseja crescer neste conhecimento sobre a vida espiritual, aproveite todo esse conteúdo e vamos juntos para o santo de hoje. Bom, falar do santo de hoje é também um motivo de orgulho para nós brasileiros. Afinal de contas, é o primeiro santo brasileiro. Em que sentido? O santo que nasceu nessa terra e que foi canonizado pelo seu belíssimo trabalho realizado na nossa terra de Santa Cruz. Um grande apóstolo, um grande homem de evangelização, um homem que estruturou também e ajudou tantas comunidades. Quantos dons foram vistos, dons de levitação, dons realmente de clara evidência, de conhecer aquilo que se passa, dons que muitas vezes colocam ele ali naquela mística que nós conhecemos também dos grandes santos. Vamos falar um pouquinho de Santo Antônio de Santana Galvão. Bom, é uma das figuras mais conhecidas do nosso país, famoso pelos seus poderes de cura, por ser considerado assim o primeiro brasileiro, através das pílulas que as irmãs vão distribuindo, quantos milagres têm acontecido. Ele nasceu em Guaratinguetá, no estado de São Paulo. Seu pai era Antônio Galvão de França, capitão-mor da província e terciário franciscano. Daí você percebe as suas origens. De um outro lado, nós temos a sua mãe, que era chamada Isabel Leite de Barros, que era filha de fazendeiros. O casal teve nada menos do que 11 filhos. Eram, sobretudo, cristãos caridosos e exemplares na transmissão da fé para os seus filhos. Quando Santo Antônio tinha 13 anos, foi enviado para estudar com os jesuítas ao lado do seu irmão, chamado José, que estava no seminário em Belém, na Bahia. Desse modo, a sua alma estava como que plantada ali, aquela semente da vocação religiosa, esse desejo de poder mergulhar, de poder aprofundar. Enfim, ele decidiu ingressar na ordem franciscana, vamos, como disse aí, um pouquinho das raízes do pai. Sua educação no seminário tinha tanta eficácia que ele recebeu as ordens sacerdotais antes do tempo. Ele realmente não tinha alcançado a idade exigida quando foi liberado para ser ordenado. Antônio foi nomeado pregador e confessor do convento das Recolhidas de Santa Teresa, ouvindo e aconselhando a todos. Entre as suas penitentes, ele encontrou uma pessoa também muito conhecida que chama Irmã Helena Maria do Sacramento, uma figura que exerceu uma importante obra, né, e também uma influência sobre ele. Maria Helena era uma mulher de muita oração, de virtudes também notáveis, e relata suas visões a Frei Galvão, que aconselha. E nela, Jesus pede para que fundasse um novo recolhimento para jovens religiosos, o que era uma tarefa difícil, porque lá naquele tempo foi imposta uma proibição pelo Marquês de Pombal e por isso há uma perseguição, entre aspas, à ordem jesuíta. Apesar de tudo isso, contrariando essa lei, Frei Galvão, auxiliado pela irmã Helena, fundou o recolhimento de Nossa Senhora da Conceição da Divina Providência. No ano seguinte, infelizmente, acontece a morte de irmã Helena. E aí os problemas com a lei que Pombal tinha estabelecido começam a aparecer. O convento foi fechado, mas Frei Galvão lutou muito para que pudesse permanecer ali. Desafiou realmente a autoridade do Marquês e finalmente, com as pressões populares que conseguiu ali colaborar para que pudesse a obra continuar. Depois que essa obra foi estabelecida, 14 anos seguintes foram dedicados à construção de um projeto de um convento e também de sua igreja. Quase um século depois, essa obra vai se tornar ali um patrimônio cultural da humanidade, uma decisão que foi estabelecida ali pela Unesco. Antônio, a pedido do bispo de São Paulo, fundou depois o recolhimento de Santa Clara, em Sorocaba. Percebe-se aí todo este caminho deste homem que começa a fundar, começa realmente a estruturar todo este caminho, principalmente para as irmãs, de um caminho mais recoleto, de um caminho também de oração. Ele vai se tornar depois guardião do convento de São Francisco, em São Paulo. Bom, em todos esses percursos começam várias histórias sobre ele. Algumas pessoas relatam realmente de verem ele levitando, seja algum momento que eu pego orando ou mesmo durante o cotidiano. Outras pessoas falam de
situações assim interessantes e profundas. Uma certa vez conta-se a história que uma pessoa que estava sendo agredido, né, pelo seu patrão, esse patrão agrediu essa pessoa de uma forma a pegar uma faca, né, e cravar sobre essa pessoa. E no momento que essa pessoa foi atingida por esta faca, o que acontece? Ele começa a clamar a Deus e pede a intercessão, pede Santo Antônio, o Frei Galvão estava vivo, pede a Frei Galvão que pudesse ajudá-lo, como um grito interior que pudesse realmente estabelecer ali um dom sobre ele, que pudesse ter uma boa morte. E ali se conta que ele foi envolvido, como que se fosse um pequeno feixe de luz, vamos dizer assim, uma graça, que acontece que ele entra nesse estado, como fala assim, sobrenatural, e percebe-se que ele recebe uma graça. Percebe que como se ele fosse acolhido no pedido dele. Nesse mesmo instante, relata-se que Frei Galvão estava fazendo as suas orações quando ele para e se recolhe um pouco e pede para uma alma que havia clamado a Deus e que pedia pela sua salvação e por uma boa morte diante de uma fatalidade. Ele expressa isso, então as pessoas ouviram esse parar dele de repente e ele expressar que havia uma pessoa que precisava de oração e coloca essa pessoa naquele momento na oração. Este mesmo momento acontece esse fato, da qual vamos narrar depois os acontecimentos que recebeu esta pessoa. Outra coisa foi assim, que uma pessoa querendo, sobretudo, alcançar uma graça através ali daquilo que havia sido feito, havia sido pedido, e ele falou que se alcançasse uma graça, ele ia colocar numa vara, né, amarrar ali uns frangos, e ia levar para o Frei Galvão para agradecer pela graça que foi alcançada através da oração, né, da intercessão, daquilo que Frei Galvão estava fazendo por ele. O que aconteceu? Ele pegou esses frangos, foi levar lá para onde o Frei Galvão estava, só que um deles fugiu. E ele não conseguia pegar o frango que tinha fugido. E ele falou assim, vem para cá, para quieto, seu frango do diabo. E aí o frango parou. Aí ele conseguiu pegar o frango, colocou lá para levar para Frei Galvão. O Frei Galvão pegou os frangos, separou os frangos e disse, ó, este frango aqui eu não posso ficar porque ele já tem dono. E aí o rapaz, mas como assim tem dono? Este aqui é o frango do diabo, eu não vou querer ele não. E aquilo espanta, afinal de contas era impossível Frei Galvão ter ouvido aquela história, ele não tinha contado para ninguém, e Frei Galvão brincando, né, acolhe aquilo e nós percebemos o que a gente chama de um dom de clara evidência, ou seja, ele percebe os acontecimentos e ali fala isso para aquele homem que tinha deixado e falado que aquele frango era o frango do demônio, do diabo, né, era a expressão. Então, depois nasceram várias fotografias sobre isso, né, se narra esse acontecimento. Enfim, as histórias em relação a Frei Galvão vão se multiplicando, principalmente depois que as irmãs confeccionam as pílulas e vai acontecendo os grandes milagres aí através dessa intercessão. O tempo vai passando, a saúde vai sendo enfraquecida, depois ele recebe uma autorização especial para residir ali no recolhimento da luz e durante a sua última enfermidade, Frei Galvão foi morar num pequeno quarto, ajudado ali pelas religiosas que lhe prestaram algum alívio e conforto. Ele faleceu com uma fama muito grande de santidade, as pessoas procuravam ele bastante e a pedido de religiosos e de povo foi sepultado na igreja ali do recolhimento da luz, que ele mesmo ajudou a construir. Depois, o recolhimento do Frei Galvão tornou-se o conhecido Mosteiro da Luz, local ali de constante peregrinações de fiéis que pedem e agradecem pela sua intercessão. Frei Galvão ele foi beatificado pelo Papa João Paulo II e canonizado pelo Papa Bento XVI aqui em São Paulo, no Brasil. Agradecemos imensamente por este grande homem que soube, sobretudo, viver o apostolado dele das mais diversas formas, sobretudo com esse espírito de doação, realmente de proximidade com o povo, de acolhimento
e sobretudo é um homem que orava e um homem que era capaz de construir, um homem que era capaz de dialogar e também estabelecer, sobretudo, laços que levam as pessoas para a eternidade. Agradecemos a este nosso primeiro ícone, né, de santidade no Brasil. Que Deus possa cada vez mais nos agraciar pela intercessão de Frei Galvão com tantos e tantos dons que precisamos para este país. Deus vos abençoe. Te espero amanhã para mais um dia sobre testemunho dos santos. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.